Aula 2, História da Enfermagem, professora Raquel Lima. O primeiro registro de organização de enfermagem no Brasil é datado ainda do período colonial, seguido até o século XIX. A prática surge como uma simples prestação de serviços e cuidados aos doentes, realizado por um grupo formados por escravos que trabalhavam nos domicílios. Lembrando que esses escravos utilizavam conhecimentos populares de seu país de origem, como ervas medicinais, e também recebiam orientações de cuidados repassados pelos portugueses para os cuidados aos doentes. Desde o princípio da colonização, a abertura das casas de misericórdia foi posta como prioridade. E a primeira fundada na Vila de Santos, tá? Localizado na cidade de São Paulo, no ano de 1543. E em seguida pelas do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Estas últimas no século XVI. E em meio a este processo, uma figura destaque foi o padre José de Anchieta. José de Anchieta, ele era um espanhol, tá? Nasceu na Espanha e foi morar em Portugal. E depois de 2 anos, ele embarcou com destino ao Brasil. Em seus escritos são encontradas informações de valor sobre o Brasil, seus habitantes primitivos, climas e doenças mais comuns do período, tá? Ele não se limitou aos ensinos de ciência e catequese e atendeu, né, aqui no Brasil como enfermeiro. Ele atuou como enfermeiro nesse período aí. A terapêutica empregada pelo padre, né, José de Anchieta, era a base de ervas medicinais, descritas de uma forma minuciosa em seus manuscritos. Já no período do Império, o nome de destaque foi o de Ana Justina Ferreira, mais conhecida como Ana Nery, nascida no ano de 1814 em Cachoeira, província da Bahia. Aos 30 anos, Ana Nery acabou se tornando viúva e durante a Guerra do Paraguai, ocorrida nos anos de 1867 e 1870, seus 2 filhos foram convocados pelo Exército Nacional. Ana não resistiu à separação familiar e em uma carta enviada ao presidente da província se colocou à disposição da nação. Ela foi responsável por improvisar centros de atendimento aos feridos no período da guerra. Após 5 anos, ela retornou ao Brasil como heroína e tem sua imagem pintada por Victor Meirelles de Lima, um dos maiores nomes da Academia Imperial de Belas Artes do país. O governo nacional lhe concede uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha. Ana Nery rompeu preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar e teve a primeira escola de enfermagem do país batizada em seu nome. Trata-se certamente de uma figura fundamental no crescimento e propagação dos valores de enfermagem do Brasil, sendo uma protagonista de uma história que faz parte da formação da nação. Isso graças a todo o seu conhecimento, seus estudos e experiências que obteve durante o período da guerra. A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o século XIX. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizadas por um grupo formado, na maioria por escravos, óbvio, né? Que nesta época trabalhavam nos domicílios. Desde o princípio da colonização no Brasil, foi incluída a abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Tá? Essas casas foram implantadas, criadas em Portugal e trazidas para o Brasil no período colonial. A primeira casa de misericórdia foi fundada na Vila de Santos, como eu já falei anteriormente, na cidade de São Paulo, no ano de 1543, e em seguida ainda no século XVI. Isso aqui não faz parte, tá, gente? Foi um erro de digitação. Surgiram no Rio de Janeiro, né? Nesse século aqui, no século XVI. Depois em Vitória, Olinda e Ilhéus. E mais tarde em Porto Alegre e Curitiba. E elas foram inauguradas, né? Na cidade de Porto Alegre e Curitiba nos anos de 1880. Com a presença de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina.
No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque o trabalho do padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino das ciências e catequese, e foi além, atendia os necessitados, exercendo atividade de médico e enfermeiro. Em seus escritos encontrados, estudados, de valor sobre o Brasil, se encontram os primitivos, os indígenas, habitantes daquele tempo, clima intertropical e doenças mais comuns existentes naquele período. José de Anchieta, ele utilizava uma terapêutica empregada, que era a base de ervas medicinais minuciosamente descritas, tá? Em seus diários e registros, tá? Que ele trouxe da Europa. Esses seus conhecimentos ele trouxe da Europa e foram aplicados aqui no Brasil, nos cuidados que ele prestava aos doentes. Supõe-se que os jesuítas, faziam a supervisão do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles. Não há registro a respeito sobre isso. Outra figura que é destaque é Frei Fabiano Cristo, que durante 40 anos exerceu a atividade de enfermeiro no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, no século XVIII. Os escravos tiveram papel relevante, pois auxiliaram os religiosos no cuidado aos doentes. E em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. A Casa dos Expostos, ela surgiu lá pela Europa, tá? E essa casa era utilizada para abandonar os recém-nascidos, tá? E somente em 1822 o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade que conhece na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio Andrade Silva. A primeira sala de partos funcionava na Casa dos Expostos no ano de 1822. Em 1832 organizou-se o ensino médico e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A escola de parteiras da Faculdade de Medicina diplomou o ano seguinte a célebre Madame Doris, a primeira parteira do Brasil. No começo do século XX, grande parte do número de teses médicas foram apresentadas sobre a higiene infantil e escolar, tá? Demonstrando os resultados obtidos e abrindo horizontes e novas realizações. Esse progresso da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem, assim sendo na enfermagem brasileira do tempo do Império. Raros nomes que se destacaram entre eles merece especial a menção Ana Nery, que nasceu na Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, no Paraguaçu, Cachoeira, em 13 de dezembro de 1814. Ana Nery, ela era viúva do capitão fragata Isidoro Antônio Nery, que viu seus familiares mais próximos serem convocados para a Guerra do Paraguai, solicitou ao presidente da província da Bahia poder acompanhar os filhos e irmão, ou pelo menos prestar serviços voluntários nos hospitais do Rio Grande do Sul, no que foi atendida, Então, ela foi encaminhada para a guerra no Paraguai e embarcou em Salvador com a tropa do 10º Batalhão de Voluntários da Pátria em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Serviu, portanto, como voluntária na Guerra do Paraguai, nos anos de 1864 a 1870, como auxiliar do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. A partir deste contexto, ofereceu seus serviços como enfermeira e ao presidente da província enquanto durasse o conflito. Durante toda a Guerra do Paraguai, prestou os serviços hospitalares militares de Salto, Corrientes na Argentina, Maitá, Assunção e Paraguai, bem como nos rios, nos hospitais da frente das operações. Viu morrer em luta seus filhos e um sobrinho, e faleceu no ano de 1980 no Rio de Janeiro, aos 66 anos de idade. Ana Nery foi contemporânea de Florence. Estudaremos um pouco sobre Florence, tá?
nas aulas posteriores. Foi quem criou a primeira escola de enfermagem do mundo em Londres, tá? Em 1860, mas não existem indicações de que elas sabiam da existência uma da outra. No entanto, foram semelhantes nas maneiras de agir. Ambas eram ricas, estudadas, cultas e poliglotas, severas e disciplinadoras e dedicadas às tarefas de cuidar dos sofredores, nas guerras que participaram ativamente. Ana, na Guerra do Paraguai, e Florence, na Guerra da Crimeia, atual Ucrânia. Aqui uma frase, né, que remete a Ana Nery. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a de qualquer pintor ou escultor, pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar o corpo vivo, o templo de Deus? É uma das artes, né? Podia-se dizer a mais bela das artes. Durante a guerra, Ana Nery enfrentou o caos da saúde no país, quando as doenças provenientes da época eram a cólera, febre, tifoide, disenteria, malária e varíola. Durante toda a Guerra do Paraguai, prestou serviços aos hospitais militares de Salto, Corrientes, Humaitá e Assunção, tá? E hospitais de campo, na frente de operações militares. Em sua convivência diária com os médicos, o trato conjunto das obrigações adquiriu conhecimentos terapêuticos, mas o bom senso aliado ao olhar de mãe que cuida de seus filhos doentes, muitas das vezes fez prevalecer a opinião dos médicos. Ana Nery, como enfermeira, conseguiu transformar a realidade sanitária local, impondo condições mínimas de higiene para que as doenças não se alastrassem e feridas fossem tratadas, tá? Na luta pela recuperação dos pacientes, eram usados recursos da época, como iodo, cloreto de potássio, água fenicada, cauterização, além de beberagem de plantas medicinais, ou seja, os chás, né? Os famosos chás. É considerada a primeira pessoa não religiosa a dedicar-se aos cuidados com a saúde de uma comunidade ou população, considerada a primeira enfermeira do Brasil. O governo imperial conferiu-lhe medalha geral de campanha e medalha humanitária e de primeira classe. Naquelas épocas, né, naquelas condições difíceis, né, ela organizou hospitais de campanha e a primeira enfermaria foi montada em sua própria casa, em Assunção e as suas expensas. Metodizou as tarefas em busca da eficácia, com olhos humanitários e a alma voltados tanto para os cuidados dos combatentes da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, quanto para os soldados de invasor paraguai indistintamente, tá? O maior legado pode ser considerado a abnegação e a perseverança na prática do cuidado ao próximo, a organização sistemática e a humanização no cuidar dos doentes. Todas essas são características de Ana Nery, né, como enfermeira. Percursora da Cruz Vermelha, é considerada a primeira enfermeira do Brasil e, em sua homenagem, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão no país, denominada Ana Nery, no ano de 1923. Em 10 de agosto de 1938, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto número 2.956, instituído o Dia do Enfermeiro. Deve ser celebrado em 12 de maio. Nessa data, devem ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Essas são as referências bibliográficas e daremos continuidade a este assunto na próxima aula. Muito obrigada.